Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o primeiro artigo do nosso IL Flash é mais uma contribuição dos nossos queridos amigos do Instituto Líderes do Amanhã. É um artigo da Karen Meirelles intitulado Mídia, Informação ou Desinformação. Esse é um assunto que está na ordem do dia e está sendo objeto das mais amplas considerações na sociedade, sobre até que ponto nós podemos confiar naquilo que a imprensa informa, sobre os problemas desse mundo de informação plural, de fake news, de notícias sendo partilhadas por veículos alternativos nas redes sociais. Como é que nós ficamos nesse mar tempestuoso da contemporaneidade no campo da informação? E ele fala, o artigo da Karen fala de uma crítica necessária à pobreza e às deficiências que muitas vezes a imprensa tem demonstrado, convidando-nos a todos a refletir criticamente, seriamente sobre as manchetes e os conteúdos que são espalhados, principalmente quando se trata de algo que afeta a vida política, a vida pública, a vida em sociedade. É necessário que nós tenhamos essa atenção, mas também tenhamos essa atenção com os conteúdos alternativos. Porque se nós partimos do princípio que porque uma coisa foi noticiada na imprensa tradicional, ela é falsa, mas se for noticiada no nosso blog de preferência é verdadeira, nós estamos correndo um grande risco. Então nós temos que exercer a nossa capacidade crítica, analisando detidamente todos os conteúdos, procurando não abraçar teorias afobadas, preconcebidas, precipitadas, exercendo a crítica, que é um elemento fundamental da vida numa sociedade que se pretenda regida pelo liberalismo. Mudando da água para o vinho, nós temos um artigo do nosso querido Antônio Claret Júnior, Concorrência com cheiro de gás. O gás natural, diz o nosso Claret, é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no mar ou em terra, que tem origem na decomposição da matéria orgânica de fósseis e plantas e acaba sendo uma fonte de energia mais limpa do que muitas outras que são comumente usadas, porque ela emite menos gás carbônico, por exemplo, que o petróleo. Ainda é a fonte de energia mais usada nos dias atuais. A indústria é responsável por metade do consumo brasileiro, diz o Claret, de gás natural. E esse insumo é usado como combustível para uma lista nada modesta de contribuições, para a geração de calor, eletricidade, refrigeração ou energia. O problema é que o preço do combustível fóssil, do gás natural, é muito alto no Brasil. E o motivo disso é o propósito do artigo do Claret, identificar qual era a razão e o que fazer para mudar essa situação. E a conclusão passa por um princípio premente do liberalismo econômico, que é o valor da concorrência. O motivo para o preço ser muito alto, segundo o diagnóstico do nosso querido amigo Antônio Claret, é a concentração do processamento do gás nas mãos da Petrobras, uma empresa estatal, como diria Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, uma empresa estatal jurássica que vem mantendo aí controles no setor da exploração do petróleo desde que foi fundada nos anos 50 sob a égide do nosso nada saudoso Getúlio Vargas. O PL 6.407 de 2013 está aí ainda sendo discutido, procura combater essa situação flexibilizando esse processamento, essa exploração desse processamento. Mais uma vez, uma receita liberal para resolver um problema que encarece o preço do insumo. Isso seria ir na contramão da mentalidade estatista brasileira, que é o tema do artigo do professor Alex Pipkin, Cheios de Amor para Dar e Vender. Ele aqui ataca essa mentalidade estatista, aqueles que se consideram os baluartes da justiça social, da paz, da harmonia, do atendimento às carências, às necessidades dos brasileiros, mas que no fundo apoiam um arranjo de coisas que favorecem uma elite
patrimonialista, uma elite protegida pelos excessos de regulamentos estabelecidos na nossa máquina pública, no nosso corpo de leis, e ele procura vincular, ele recorre ao expediente já tradicional de vincular essa mentalidade às nossas raízes culturais ibéricas. Porque em Portugal haveria, talvez em diferentes conformações, mas em essência o mesmo problema. Também contra esse espírito liberal clássico, assim como essa mentalidade estatizante que nós temos na nossa cultura política, vai a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que é o tema da análise da nossa amiga Catarina Rochamonte, no seu artigo Rousseau, Vontade Geral e Democracia Totalitária. Analisando a filosofia de Rousseau, a Catarina traz os problemas que, na visão dela, esse autor tem. Rousseau foi um pensador plural, um pensador que foi apropriado para diversas leituras por diversas correntes de pensamento e diversas correntes políticas. Mas a tese que a Catarina defende no seu artigo é que o grosso da sua visão política, da sua visão social, não é benéfico ao liberalismo propriamente dito. O grosso dessa filosofia seria o berço das doutrinas políticas totalitárias, anti-liberalismo democrático, que surgiriam ao longo do século XX, em especial. Para Rousseau, na leitura de Catarina, a obediência atual dos cidadãos ao Estado não seria suficiente. Seria necessário preparar a obediência futura por meio de uma educação na qual as crianças devem ser constantemente sugestionadas a desprezarem o seu próprio eu, desprezar o seu indivíduo, os seus interesses, os seus anseios, as suas visões, os seus gostos, destacados da coletividade, e se enxergarem submersas no todo social, enxergando sempre o indivíduo apenas através das suas relações com o Estado e dentro do Estado. O Estado deveria, inclusive, com esse espírito de cuidar da sobrevivência, da subsistência dos cidadãos, dirigir a economia no sentido de criar ao máximo uma igualdade de condições. Esse pensamento russoniano vai na direção daquilo que o professor Antônio Paim chamaria de democratismo, e muitos outros intelectuais da escola liberal brasileira também diriam isso, como o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Esse pensamento vai na direção de uma democracia totalitária de pendor coletivista, onde o poder do Estado, submergindo os indivíduos, é valorizado, dentro daquilo que Rousseau chamava de a vontade geral. A soberania na sociedade cabe à vontade geral, à vontade do povo, à vontade do coletivo, sem que jamais se personalizem os indivíduos que constituem este todo imaginário. As consequências desta porta aberta do ponto de vista teórico foram vistas na emergência das democracias de massa, com a ascensão da tirania da maioria, de que falava Alexis de Tocqueville, com a ascensão do fascismo e do totalitarismo europeus. O Estado Grande também é atacado no artigo do Rodrigo Freitas, outra contribuição dos nossos amigos do Instituto Líderes do Amanhã, intitulado Covid-19 e a Revolta de Atlas. Citando aí a obra famosa da filósofa russo-americana Ayn Rand, uma das mais lidas no mundo, fundadora da filosofia objetivista, que é uma das escolas de pensamento dentro do liberalismo, ele traz exemplos de intervenções descabidas na vida econômica, como, por exemplo, proibições de demissões na Argentina pelo presidente argentino peronista e kirchnerista Alberto Fernandes, aproveitando a deixa da pandemia do coronavírus. Porque estamos em pandemia, então o Estado pode se apropriar de diversas decisões e diversas determinações que não lhe deveriam caber. E é isto que o Rodrigo está criticando no seu artigo. Nesse espírito, nós temos também uma variação crítica do debate público atual com o artigo do Gabriel Wilhelms, O Golpe Nosso de Cada Dia. Todos sabem que o Gabriel Wilhelms é um dos colunistas mais críticos ao governo Bolsonaro no Instituto Liberal. E ele traz mais uma vez uma crítica pegando a provocação de uma matéria da edição deste mês da revista Piauí, que denuncia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria planejado, dar um golpe de Estado no Brasil, enviando tropas ao Supremo Tribunal Federal para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isto numa reunião fechada, ele teria dito, e teria sido convencido a deixar essa ideia de lado, e, em consequência, foi emitida uma nota
pelo Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno, uma nota bastante enfática, dizendo que certos limites não deveriam ser ultrapassados. E também o general Ramos disse que era melhor não esticar a corda, né? O presidente não faria nada, não daria golpe nenhum, mas era melhor os outros poderes não esticarem a corda, né? A suposta informação é essa. Independentemente da confiança que a gente atribua à revista Piauí, que é uma revista que tem uma linha editorial claramente mais à esquerda, se a gente for analisar as suas diversas edições, mas, de qualquer maneira, é uma notícia que deveria gerar um pouco mais de burburinho, um pouco mais de escândalo, é isso que o Gabriel coloca no seu artigo, do que efetivamente gerou. Na leitura do Gabriel, o motivo para não gerar esse impacto todo é que a oposição, por sua vez, já considera normal que o governo manifeste declarações antidemocráticas ou anti-institucionais, do ponto de vista liberal-democrático, como quando o presidente da República esteve numa manifestação que claramente pediu o golpe militar, claramente pedia o AI-5. Né? Da mesma forma, do ponto de vista dos governistas, da militância bolsonarista, o fato não chama tanta atenção, não gera indignação, pressa para negar, porque no fundo, na opinião do Gabriel, muitos desses militantes, apoiariam mesmo se o Bolsonaro quisesse dar um golpe. Que prova que a gente precisa tomar um cuidado para fortalecer, tanto em todas as esferas do debate público, a importância de proteger um delineamento institucional mínimo, de não cair na tentação de revoltas, de revoluções, de golpes, de quarteladas, que só piorariam a situação. E ele critica também a tese do jurista Ives Gandra Martins, de que o Exército seria o poder moderador. O Gabriel já publicou artigos criticando esse posicionamento, e ele acrescenta, ele repete essa crítica aqui, dizendo que não há como entender dessa forma, porque o Exército teria que agir sob comando de um dos poderes, e portanto já não seria como no Império, o monarca era o poder moderador. E nós fechamos com um ataque aos políticos brasileiros, no artigo do Caio Ferola, também do Instituto Líderes do Amanhã, com o dinheiro dos outros é mais fácil. Ele ataca os políticos que vetaram o congelamento de salário de servidores, que seria uma contrapartida que o ministro Paulo Guedes teria pedido ao parlamento, e também políticos que fazem licitações suspeitas de respiradores em tempos de pandemia. É realmente um absurdo a absoluta insensibilidade de segmentos importantes da classe política com os dramas do povo, o que mostra o abismo entre eles e a realidade. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.